E aqui na AgriShow, tecnologia é sempre destaque. Você que acompanha Notícias Agrícolas já conhece, já ouviu falar do Climate Field View. São 7 anos aí já no mercado, mas a partir de todas as informações que já vêm sendo geradas já ao longo desses anos, outras coisas estão acontecendo. E para contar mais para a gente sobre o Climate Field View e suas funcionalidades, está aqui comigo o Everson Zin. Ele é diretor comercial da Climate aqui no Brasil. Vamos então entender um pouquinho, para quem já conhece, conhecer um pouco mais, para quem ainda não conhece o Field View, entender por que ele chegou no Brasil, com que cara ele chegou no Brasil e como é que está essa estrutura hoje por aqui. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Climate Field View chegou aqui no Brasil há 7 anos e desde então nós temos crescido em área de atuação. Hoje já somos mais de 26 milhões de hectares dentro da plataforma e ela teve esse crescimento importante aqui no Brasil porque aqui no Brasil nós temos uma agricultura bastante dinâmica. E toda essa dinâmica que nós temos aqui no Brasil fez com que os dados que são produzidos através, as informações que são produzidas através do Field View tenham ajudado e muitos produtores a tomar decisões ainda melhores para essa agricultura de alto desafio aqui no Brasil. Então as operações de colheita, as operações de pulverizações, as operações de plantio têm ajudado o produtor a olhar de maneira diferente cada talhão da sua propriedade, nas diferentes culturas, nas diferentes regiões, nos diferentes tamanhos dos produtores e tem ajudado ele a olhar de maneira diferente e a produzir mais, a fazer perguntas que até então ele não fazia. Então esses dados têm ajudado os produtores, as informações têm ajudado os produtores a olhar a seu talhão, a fazer perguntas, a produzir mais, a tomar decisões diferentes com que eles vinham tomando anteriormente. Então esse é um pouco da nossa história até aqui e que vem trazendo esse crescimento importante para nós e também para o agricultor. Só para a gente retomar um pouquinho, que tipo de dados, que tipo de informações podem ser oferecidas ao produtor a partir da utilização do Field View? Bom, as informações elas variam, né, se elas vêm do plantio, se vêm da colheita ou se vêm da pulverização, mas talvez informações, por exemplo, de colheita, a gente tem mapas de colheita onde o produtor consegue saber exatamente no talhão que ele colheu, na fazenda que ele colheu, como está cada pedacinho da sua área, como produziu cada pedaço da sua área e aí olhar de forma específica, única, fazer uma análise de solo correta por zonas de manejo e não mais pelo modelo tradicional de zigue-zague, né? O que faz com que ele use o insumo correto, o fertilizante correto naquele talhão, naquela área correta. Ou, por exemplo, fazer o uso correto de variedades ou de híbridos conforme as zonas de manejo. Então são alguns dos exemplos onde os produtores já instalando o Field View já conseguem fazer atividades importantes e causar um impacto muito forte dentro da sua propriedade. É uma agricultura personalizada que tem como consequência melhora de produtividade? Exatamente, uma agricultura onde as informações de cada talhão, né, acumuladas ao longo do tempo vão trazendo essas melhorias, inclusive para aqueles produtores que já estão conosco, já estão compartilhando com nós os dados, a gente já começa a trazer modelos de negócio para eles, né? Então, por exemplo, nós temos já um grupo de agricultores que tem dentro de um Procarbono, né, que estão há 2 anos com nós, são 2.000 agricultores, que através de boas práticas, através do entendimento de cada pedaço daquele talhão, né, através de práticas agronômicas e da rastreabilidade, né, que o Field View consegue dar e das informações que ele dá, consegue melhorar o manejo do seu solo, consegue começar a acumular carbono no seu solo, né, e consigo lá na frente conseguir fazer negócio porque o Field View vai dar essa rastreabilidade para ele. Ou para um outro agricultor que é produtor de milho, a gente já consegue também, com os dados históricos, esse ano já consegue fazer uma prescrição de sementes em uma densidade adequada ou mais aderente ao seu perfil de solo. Então, o talhão ele tem sistemas diferentes, ele tem zonas de manejo diferentes, a gente conhece muito bem a nossa genética, a gente conhece muito bem o talhão do produtor e essa combinação desses dois fatores faz com que eu volte para o produtor com uma prescrição, dizendo assim para ele, cara, nesse teu talhão, conforme essa condição, né, de solo, pelo teu histórico e tudo mais, e pelos híbridos que nós conhecemos, a nossa prescrição, a nossa recomendação para você é essa aqui. E ela varia metro a metro, varia numa quantidade diferente do que ele vinha fazendo, que era em taxa fixa. Isso tem dado a oportunidade da planta coletar os melhores nutrientes, ter uma distribuição melhor e a produtividade é maior. Então são maneiras novas, né, que esse acúmulo de dados, esse acúmulo de informações, o acúmulo de uso que o produtor está tendo, faz com que ele também comece a expandir e ter novos modelos de negócio. E tem mais um que é o barter.
E aí tem a grande novidade também, a última do nosso negócio, que é a questão do Barter Plus, né? Que hoje, na relação de barter entre uma empresa e a Bayer, por exemplo, o produtor e a Bayer, se usava o modelo de CPR a média da Conab, né? E é uma média importante porque ela diz, né, quanto o Brasil produz, mas normalmente a média não retrata o que aquele produtor produz. O que aquele produtor que está usando uma tecnologia, que usa todos os insumos, né? Normalmente a média dele, a produtividade dele é maior. E a dúvida sempre era, como é que eu vou saber qual é a produtividade daquele talhão, né, para mim valorizar a sua CPR, para mim saber exatamente qual é o valor dessa CPR. E aí nós estamos usando para os produtores que têm field view já 2 ou mais anos, os dados históricos dele, né, dos dados históricos que ele compartilha conosco, né, e diz, ó, a minha produção realmente é 70, 80, 100 sacos e nós vamos usar o valor da CPR com aquela informação lá, ou seja, numa relação de troca, que pode ser soja, milho, algodão, a quantidade de área para fazer a troca, ela acaba sendo menor ou o seu limite acaba sendo maior. Então, uma relação muito legal, onde eu estou customizando, usando a informação que é produzida por ele, a tecnologia dele é valorizada e isso também tem gerado um valor muito importante para o agricultor. A partir daqueles dados que foram coletados através do Field View. A partir daqueles dados que foram coletados nas operações dele, naquele talhão do plantio, colheita e pulverização com Field View. Então eu consigo ter essas informações. Nesse primeiro momento, esse barter acontece com a Bayer. Como é que funciona esse processo? E já é uma prática que o produtor, qualquer produtor pode adotar? O barter já é uma prática bastante utilizada, o barter dentro da Bayer é uma ferramenta de negócio bastante importante e a novidade agora é que o barter, utilizando a informação do Field View, o Barter Plus, é a novidade desse ano aqui. Então, produtores que têm o Field View Plus, a gente precisa ter o Field View Plus, ter os dados históricos para fazer a avaliação, mas eles já podem contratar os nossos colegas da Bayer para usufruir desse benefício. A gente está entrando nessa safra 23, 24 com essa ferramenta, então o agricultor que tiver interesse, que tenha que já tenha os dados, pode entrar em contato conosco que nós vamos oferecer também. E aquele que não tem, está o momento de começar, né, porque é uma jornada, a jornada de digitalização ela é importante, né, ela traz benefícios como esse falou e outras coisas que podem vir ao longo do tempo. Muito bem, então a gente conheceu um pouquinho de cada um, mas vamos ver os detalhes, vamos olhar nos mapas como cada uma dessas modalidades citadas aqui por ele podem trazer aí de agregação de valor na sua propriedade, para o seu negócio. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo do que pode ser feito dentro da modalidade Bayer Valora Milho. Conta mais pra gente, Egos. Bom, aqui é um mapa de uma prescrição onde o produtor passou para... Nós temos os dados históricos de 2 anos desse produtor, de colheita, plantio e pulverização. E nós fizemos uma recomendação para ele, uma prescrição, onde a gente enviou para ele essa nossa prescrição. As cores aqui elas são diferentes por importantes motivos, né? A taxa vermelha é a taxa que o produtor atualmente faz, uma taxa fixa de plantio de semente de milho. No caso aqui, um exemplo, são 80 mil sementes, onde até então esse produtor ia usar a mesma quantidade de sementes para todo o talhão. O que a gente está trazendo novidade é que a gente entendeu, né, com o Field View, com os dados que a gente consegue ter, é que para cada uma dessas cores aqui diferentes, desse laranja, do amarelo, do verde mais escuro, do verde mais claro, que são condições diferentes. Eu não deveria colocar a mesma quantidade de sementes porque tem condições diferentes. Então, aqui a gente fez uma recomendação em taxa variável, onde vocês podem ver aqui da taxa mais alta, que vai até 87 mil sementes, a 84 mil sementes, e distribuiu ela de uma forma diferente. Então, o produtor recebeu essa prescrição, fez um mapa de plantio e plantou essa prescrição aqui em taxa variável. Ou seja, nós distribuímos melhor as sementes, otimizamos melhor os recursos que já estão disponíveis aqui e provavelmente, consequentemente, a produção vai ser maior, porque eu estou utilizando de fato os recursos na sua melhor condição do que se eu estivesse utilizando em taxa fixa aqui. E aqui... É como se você potencializasse o potencial produtivo em cada pedacinho desse aí. Em cada metro quadrado, você pode ver que vai mudando aqui, eu consigo potencializar porque eu conheço através das informações que vem do Field View. E o mais importante nesse modelo aqui que nós estamos no pré-comercial agora, é que nesse exemplo aqui as taxas de semente elas são maiores do que o modelo que o produtor vinha usando. E essa faixa vermelha é importante porque a gente está no modelo de transformação, de mostrar que isso vai produzir mais.
Caso o produtor, na hora de colher, não colha mais nessa parte mais colorida do que a parte vermelha, nós devolvemos para ele a semente adicional que ele investiu aqui. Então nós estamos co-criando com ele, estamos fazendo esse compartilhamento de risco, né? Porque nós entendemos que é o momento ideal para ele aprender a fazer e a utilizar os recursos da melhor maneira. E é uma forma de incentivar ele a aplicar cada vez mais os recursos que ele tem disponível lá no equipamento dele. O que nós queremos é que ele otimize os recursos que ele já tem, ou de uma máquina que já está lá em taxa variável e ele não tinha como utilizar, ou a mesma questão de solo ou dos recursos aqui. Quando eu vejo que tem um talhão aqui que começa a ter diferenças, é porque eu posso fazer diferente, ele tem características diferentes, e se eu não utilizasse taxa variável, eu estaria deixando de produzir mais ou potencializando um híbrido, né, um insumo, o que dessa maneira fica mais coerente e a produtividade é maior. Muito bem, vamos conhecer mais um pouquinho agora do Procarbono. Vamos lá? Bom, Everson, o Procarbono ele tem um conceito mais amplo que é determinar práticas que vão fazer a fixação de carbono no solo. FieldView ajuda de que forma? Bom, exatamente. O que nós estamos construindo aqui com o Procarbono é um modelo onde nós queremos fixar o máximo de carbono no solo. Além das boas práticas agronômicas que estão sendo colocadas dentro do Procarbono, rotação de cultura, práticas específicas para isso e um protocolo muito grande com a pesquisa, né? O FieldView entra basicamente com duas grandes atividades aqui. Uma é conhecer o mapa, registrar, conhecer a região, o talhão que está sendo feito esse programa, né? Então um talhão, quanto mais homogêneo eu conseguir levar ele, nesse caso aqui, quanto mais tons de verde eu tiver, maior biomassa, e maior biomassa significa mais vida, mais produção, significa que o talhão tem mais atividade significa que eu vou fixar mais carbono. Então é um primeiro momento que ele ajuda nesse entendimento se o talhão está evoluindo com as boas práticas de manejo. E a segunda, não menos importante, é que em algum momento isso possa virar negócio. E para mim possa virar negócio, eu preciso registrar essas atividades. Todas essas práticas que estão sendo feitas ao longo dos anos, nós estamos indo para o 3º ano do Procarbono, eu preciso registrar quais são essas operações de colheita, quais são essas operações de plantio, quais são as operações de pulverizações. Então o FieldView também acaba sendo essa plataforma que dá essa rastreabilidade, que registra todas as operações para o produtor ter esse repositório de informações. Então são duas maneiras que nós contribuímos aqui. Uma é para ver se as boas práticas elas estão evoluindo, se os manejos estão, e a biomassa, a vida, né, ela acaba sendo maior nos talhões. E o segundo é o registro de todas as atividades para lá na frente isso poder ser comprovado quais foram as atividades que foram feitas nos talhões que são selecionados para o Procarbono. Entendendo esse mapinha, por exemplo, onde tem o pontinho vermelhinho ali, é possível de ser corrigido, então? Exatamente. Quando a gente olha, sem ter um mapa, por exemplo, esse aqui que é o mapa do DNDB, eu não consigo, por exemplo, saber se isso aqui para mim estava tudo uniforme. Quando eu olho dessa maneira, eu começo a ver que não é todo igual. Então, o que está acontecendo, por exemplo, nesses pontos vermelhos ou onde nesse ponto amarelo? Então, pode ser várias coisas. Pode ser desde um solo que está incorreto, uma parte de pedregulho, qualquer coisa, uma estrada pode ser que tenha cruzado por aqui. Então, são práticas diferentes. Se eu quero corrigir, eu não posso usar o mesmo remédio para as duas partes. Então, entender cada pedacinho do talhão e tomar decisões diferentes, né? No caso aqui, essa parte vermelha, torná-la viva, exige que eu saiba onde ela está, e aqui ela está apontado, e que eu vá lá e entenda o que está acontecendo naquele pedaço lá para tomar decisões diferentes da outra parte aqui. Eu não posso tomar a mesma decisão. A partir do momento que eu determino o que deu certo e o que não deu, eu consigo melhorar de fato a minha produtividade e, consequentemente, a minha captação de carbono? Perfeito. Quanto mais eu tenho mais biomassa, mais, no caso aqui do mapa, mais verde escuro tiver, significa que eu tenho mais vida ali, mais biomassa, mais está sendo produzido. Estando mais produzido, eu consigo, com as práticas que nós estamos adotando nesses agricultores, nesses talhões, eu consigo fixar mais carbono no solo. E isso também registrando dentro da plataforma FieldView. Então são as duas operações que a gente consegue fazer com o FieldView, mas aqui o intuito é elevar, melhorar que eu tenha esse mapa 100% verde, aumentando biomassa e fixando nitrogênio no solo. No final das contas, tudo é possível quando você tem informação do que está acontecendo ali no seu solo, e isso é importante. Isso é importante que eu tenha todas as informações. As informações elas, né, derivam de 3 fontes, do plantio, da pulverização e da colheita. Quanto mais cedo começar com essas informações, quanto mais eu utilizar, quanto mais eu ter a fazenda toda completa, né? Por exemplo, aqui nós temos um pedaço só de um talhão, mas
que está acontecendo no talhão de cima. Então, quanto mais eu conseguir compatibilizar ou fazer informações de toda a fazenda, mais fácil eu vou entender, mais fácil, mais rápido eu vou utilizar e mais rápido eu vou começar a transformar esse talhão, esses talhões, produzir mais, fixar mais carbono e etc. E essa história que você trouxe também do histórico que se forma, vai ser a diferença daquele produtor que lá no futuro vai negociar crédito de carbono, então. Vai ser para crédito carbono e outras tantas coisas. Não ter essa jornada digital, não ter essa digitalização, a gente não tem dúvida que pode ser um grande diferencial para o produtor lá na frente. Produtores que não tiverem essa rastreabilidade digital, não importa se é para um projeto como carbono, como o Valora que nós falamos antes, ou como o Barter Plus que nós falamos antes, provavelmente vai ter até dificuldades para fazer outras coisas maiores. Para tomar decisão dentro da porteira, que é produzir mais, que tem essa pressão para produzir mais, ou para reduzir os insumos, quer dizer, eu posso usar menos insumo aqui e mais aqui, então é uma questão de sustentabilidade, né? E muito mais para os negócios também. Então, digitalizar a sua lavoura e toda a sua propriedade, para mim é o passo primeiro e deveria ser dado o mais rápido possível. Então, com base, portanto, em todas essas informações geradas, as decisões podem ser tomadas visando aí melhoria de produtividade, histórico sendo criado, medidas sendo tomadas para melhorar uma condição de solo que está trazendo menor produtividade ali na sua área e, mais do que isso, podendo gerenciar, quem sabe até no futuro, crédito para você através dos negócios com carbono. Enfim, informação é a base de todas essas soluções. Se informe mais, entenda mais, pratique mais a agricultura sustentável.